se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Poço do Encantado, Extrema. Desde criança, ouvi histórias sobre o Poço do Encantado em Extrema. A lenda dizia que o poço era guardado por uma criatura mágica, meio homem, meio peixe, que vivia nas profundezas e protegia seus segredos. Era um lugar onde ninguém ousava ir, mas todos falavam com respeito e medo. Eu sempre fui fascinado por essas histórias, mas nunca tive coragem de conferir se havia verdade nelas. Até o dia em que algo começou a me chamar. Depois que me mudei para uma casa próxima ao poço, comecei a sonhar com ele quase todas as noites. Sonhos estranhos, como se a própria água tivesse vida e sussurrasse meu nome. Minha avó, sempre religiosa, dizia que aquilo era um aviso, que o poço era amaldiçoado. Quem mexe com o que não entende, atrai o mal, ela dizia. Mas eu não conseguia ignorar. Uma tarde, cedi à curiosidade. Peguei minha mochila e segui a trilha que levava ao poço. O caminho parecia mais longo do que eu imaginava, como se a mata estivesse tentando me desorientar. Quando finalmente cheguei, vi algo incrível. O poço era de uma beleza surreal, cercado por pedras cobertas de musgo e com uma água tão cristalina que parecia espelhar o céu. Encantado pela cena, sentei à beira do poço e olhei para o reflexo da água. Foi então que percebi algo estranho. Havia um rosto que não era o meu. No reflexo, vi um homem de cabelos longos e olhos escuros, que parecia estar me observando. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O coração disparou, mas algo me impediu de sair correndo. Continuei olhando para o reflexo. O homem não parecia ameaçador, apenas curioso. Era como se ele estivesse esperando por mim. Quando tentei falar, minha voz falhou. O silêncio ao meu redor ficou tão denso que parecia me envolver. De repente, ouvi um som suave, quase como um canto, vindo de dentro do poço. Minha curiosidade virou medo, e eu me levantei apressado. Antes de ir embora, olhei para trás mais uma vez. O reflexo ainda estava lá, mas o homem agora parecia sorrir. Um sorriso enigmático que ficaria gravado na minha mente por dias. Cheguei em casa tremendo. Contei à minha avó o que tinha acontecido, mas ela apenas rezou, pedindo que eu nunca mais voltasse ao poço. Ele te viu, agora você está ligado a ele, ela disse, com um olhar preocupado. Mas a verdade é que algo dentro de mim queria voltar. Os dias que se seguiram foram perturbadores. Os sonhos voltaram, mais intensos do que nunca. Eu via o homem do reflexo, sempre apontando para algo no fundo do poço. Não entendia o que ele queria, mas sentia que precisava descobrir. Mesmo com o aviso da minha avó, decidi voltar lá. Dessa vez, fui preparado. Peguei uma lanterna, cordas e um pequeno facão, caso precisasse cortar algo no caminho. A trilha parecia ainda mais fechada, como se a mata estivesse viva, tentando me deter. Quando cheguei ao poço, a água estava mais escura do que antes, mas ainda cristalina o suficiente para que eu visse meu reflexo, e o dele. Sem pensar muito, mergulhei. A água era fria como gelo, cortando minha pele como agulhas. A lanterna iluminava o fundo do poço, revelando pedras lisas e algo que parecia um pequeno baú. Meu coração disparou. Fui até ele e comecei a puxá-lo, mas o peso era quase insuportável. Enquanto lutava com o baú, senti algo tocar meu ombro. Olhei para trás e vi o homem do reflexo, agora ao meu lado, dentro da água. Ele não parecia hostil, mas sua presença era avassaladora. Ele apontou para o baú e então para a superfície, como se dissesse para levá-lo para cima. Quando finalmente consegui trazer o baú para fora, abri-o com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma pequena estátua de ouro, representando uma figura metade homem, metade peixe. Era a criatura da lenda, esculpida com detalhes assustadores. No momento em que toquei a estátua, um som profundo ecoou, como se a terra estivesse gemendo. Olhei ao redor, mas não havia nada. Apenas o reflexo do homem, agora mais sombrio, como se estivesse zangado. Peguei a estátua e comecei a correr, sentindo que algo estava errado. A trilha parecia mais longa do que antes, e o ar ficou pesado.
Quando finalmente cheguei em casa, minha avó me esperava na porta. Ela olhou para a estátua e empalideceu. Você trouxe a maldição para cá, disse, antes de me mandar entrar. Naquela noite, o canto voltou, mas agora parecia vir de dentro da minha cabeça. A partir daquele dia, tudo mudou. As luzes da casa piscavam sem motivo, e sombras se moviam pelos cantos, mesmo quando eu estava sozinho. O canto não me deixava em paz, crescendo em intensidade a cada noite. Minha avó insistia que eu devolvesse a estátua, mas algo em mim resistia. Numa madrugada, acordei com a sensação de estar sendo observado. Ao olhar para a janela, vi a silhueta do homem, imóvel, com seus olhos fixos em mim. Ele não entrou, mas sua presença era como um peso insuportável. Era um aviso claro, eu precisava devolver o que tinha tirado. No dia seguinte, peguei a estátua e voltei ao poço. A trilha parecia ainda mais sinistra, com o ar carregado de eletricidade. Quando cheguei, o poço estava diferente. Sua água, antes cristalina, agora era negra como piche, e o silêncio ao redor era absoluto. Aproximei-me da borda e vi o reflexo do homem novamente. Ele apontava para a estátua, exigindo que eu a devolvesse. Com as mãos trêmulas, joguei a estátua na água escura. O poço começou a brilhar, e um som profundo ecoou pela mata, como um grito abafado. De repente, o homem desapareceu, e o poço voltou à sua aparência normal. Por um momento, pensei que tudo havia acabado. Mas algo dentro de mim dizia que isso era apenas o começo. Os dias seguintes foram silenciosos, mas o silêncio era inquietante. O poço parecia ter aceitado a devolução, mas eu sabia que algo havia mudado. A trilha, que antes era familiar, agora parecia me vigiar. Sentia que não estava mais sozinho. Uma noite, ouvi passos na varanda. Quando fui verificar, não havia ninguém, mas o ar estava gelado, e o som do canto parecia mais próximo. Minha avó, com o rosto pálido, disse que era hora de irmos embora. Ele nunca esquece quem o desafia, ela sussurrou. Decidimos nos mudar no dia seguinte, mas antes disso, fui até o poço uma última vez. Não sei porquê, mas sentia que precisava me despedir. Quando cheguei lá, vi algo que me arrepiou, a estátua estava de volta à margem, como se alguém a tivesse colocado ali. Não toquei nela. Apenas fiquei parado, sentindo o olhar do homem sobre mim. Sabia que, de alguma forma, ele ainda estava ligado a mim. Saí dali correndo, jurando nunca mais voltar. Até hoje, o Poço do Encantado é um mistério que não ouso desvendar. Ele guarda mais do que segredos. Guarda algo vivo, algo antigo, que nunca deveria ser perturbado.